Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada, então, com Dante e Beatriz pelo paraíso, aprendendo valiosas lições, né, do mundo espiritual, né, que a gente já pode esses conhecimentos, essas dicas, esses conselhos trazer aqui para nossa vida, né, porque a gente um dia alcança, então, essa vida eterna na glória do paraíso, assim como Dante está lá, ok? Então hoje nós estamos aqui no canto 11, esse canto acho que vai ser bem breve, porque é uma continuação do outro, né, com algumas coisas aqui, mas esse canto é especial, porque Dante fala sobre o seu patrono, né, o seu pai, porque Dante foi um franciscano, ele estudou em conventos franciscanos e ele foi sepultado com o hábito franciscano, né? Então ele estudou nos seminários e tudo mais, então ele tinha como patrono, como pai, como mestre São Francisco de Assis. E aqui ele fala sobre o seu patrono, sobre o seu pai. Na verdade, né, São Tomás de Aquino fala sobre, né? E o papel importante de Francisco e da outra ordem que auxiliava a igreja nesse mesmo tempo, né, respectivamente. E aqui realmente é um canto muito especial nesse sentido de devoção de Dante, né, já que ele tinha esse amor por São Francisco e essa veneração e essa filiação, né, por São Francisco. Então é bem interessante esse canto, mas querendo ou não, referente a tudo aquilo que é declarado e esclarecido aqui, é um canto mais simples, mais objetivo, mais rápido, ok? Vamos lá para a introdução do canto. Eu trago aqui a introdução do canto, todo o simbolismo, todo o significado, toda a chave de leitura, para que você possa compreender verdadeiramente o que Dante queria expressar aqui nesse canto, ok? Canto 11. Dante elogia a vida contemplativa. As palavras proferidas no canto anterior por São Tomás criam duas dúvidas no ânimo do poeta. O santo, tratando de resolver a primeira, esboça a vida de São Francisco de Assis. E assim começa o canto. Então eu vou explicar mais ou menos o que é esse canto e depois nós vamos para verdadeiramente os personagens aqui que aparecem, tá bom? Então, nesse canto, o 11º, ele aborda diversos temas relacionados às paixões humanas, à busca do conhecimento e à vida de São Francisco de Assis como exemplo, ok? Então, aqui está uma explicação referente a todos esses temas que Dante vem aqui discorrer, né? Então o canto começa com Dante comentando sobre como as paixões humanas podem impedir as pessoas de compreender o bem. Ele menciona diferentes caminhos que as pessoas seguem, como seguir as leis, os ensinamentos de Hipócrates que foi o pai da medicina, né? O sacerdócio, o domínio pela força ou pelo sofisma, ou seja, o domínio pela lógica, né? O roubo, a negociação, o prazer carnal e a ociosidade. No entanto, Dante destaca que ele foi elevado ao céu por Beatriz, e então lá ele encontrou a liberdade dessas paixões que tanto desvirtuam, confundem a nossa alma, sendo assim acolhido de forma gloriosa e percebendo toda a verdade. Em seguida, a luz divina, né, com a qual Dante está conversando, que é de Santo Tomás de Aquino, retoma a fala, então oferecendo para se explicar e para explicar a maneira mais clara, de maneira mais clara, aquilo que ele havia explicado anteriormente, sobre se alimentar do bem e sobre nenhuma pessoa ter surgido igual, né? Nós somos singulares, né? Como diz na palavra de Deus, Deus fez cada um de nós e jogou a forma fora. Então a luz eterna, essa luz eterna que é Tomás, né? Representa a sabedoria divina
e apreende então essas dúvidas do coração de Dante, e ali ele começa a explicar. Diz assim que a providência divina, que governa o mundo com sabedoria, postou 2 príncipes ao lado da esposa, que é a igreja, para guiá-la. Um dos príncipes é fervoroso como um serafim, que então é São Francisco, e o outro brilha com a sabedoria de um querubim, que então é São Domingos. Então, a ordem dos franciscanos e a ordem dos dominicanos, e o porquê do surgimento dessas duas ordens, para o quê? Guiar a esposa de Cristo, a igreja. Ok? Embora Dante ali mencione os dois, respectivamente, ele se concentra em falar mais sobre um deles, que é realmente o pai de Dante, que é São Francisco. Uma vez que os dois são valorizados por suas obras nesse tempo e têm o mesmo propósito. Ok? Então, Dante descreve a localização geográfica de Assis, onde nasceu São Francisco de Assis, né, entre Tupino e a água que desce do monte escolhido pelo beato Ubaldo. Ele menciona a influência do clima e destaca que Francisco trouxe um novo sol para o mundo, comparando-o ao nascer do sol do rio Ganges. Ele também enfatiza que não se deve usar o nome Assis para descrever o lugar do nascimento de Francisco, mas sim Oriente para falar corretamente e assim por diante. Então, Dante prossegue descrevendo a vida, Dante, na pessoa de São Tomás de Aquino, ok? Prossegue descrevendo a vida de São Francisco de Assis, mencionando seu nascimento, surgimento da ordem franciscana, sua viagem ao Oriente e a sua morte. Né? Ele destaca a relação do amor entre Francisco e a pobreza, que ele escolheu como sua esposa espiritual. O primeiro esposo da pobreza foi Jesus, e por isso ela ficou viúva por mais de 11 séculos até Francisco, que é o segundo esposo da pobreza. Ok? Ele também coloca ali, destaca ali o exemplo de Júlio César, que ficou admirado pela alegre pobreza do pescador Amíclas, e depois discorre também sobre alguns companheiros de São Francisco, ali, né? O venerável Bernardo e Egídio Silvestre, né? Então, a vida e a dedicação de Francisco à pobreza despertaram admiração e inspiração em outras pessoas, como o venerável Bernardo, Egídio e Silvestre, que seguiram seu exemplo e se descalçaram, renunciando às riquezas materiais, ou seja, tinham posses e se tornaram descalços. Então, na ordem de Francisco, eles andavam descalços, né? Aqui tem esse destaque também. Né? Pobre, né? Ponto de andar descalço. Ali, então, no decorrer do discurso de São Tomás explicando tudo isso, ele afirma que, para que suas palavras não sejam obscuras, ele está falando de Francisco e da pobreza. Então, ele declara isso mesmo. E ele menciona a harmonia e a alegria expressa entre eles, né? O que levou Bernardo a se descalçar e seguir em direção à paz, representada por Francisco, mesmo que parecesse que ele estava indo devagar. Ele descreve então como Francisco se tornou pai e mestre, liderando sua família religiosa e sua ordem. Francisco também apresentou as regras de sua ordem ao Papa Inocêncio, que as aprovou. Ele pregou a palavra de Cristo e dos evangelistas na presença do sultão do Egito, buscando a conversão, mas encontrando resistência. Francisco recebeu a aprovação final de Cristo em uma penha entre o Tibre e o Arno e permaneceu lá por 2 anos. Quando chegou a hora de Francisco deixar este mundo e ir para o céu, então ele explica que ele recomendou aos seus seguidores que amassem fervorosamente sua esposa espiritual, a pobreza. Ele escolheu ser enterrado na própria terra, demonstrando a sua humildade. São Tomás de Aquino menciona também São Domingos como um digno companheiro de Francisco na tarefa de manter a igreja unida. Nessa ida lá de Francisco, a gente conhece, né? A ida de Francisco lá para a ordem
e a ordem lá junto do Papa Inocêncio, onde ele também fez ali algumas críticas à forma pomposa que a igreja vivia, e ele realmente, num discurso humilde e fervoroso desse Francisco pobre e devoto, conseguiu realmente tocar o coração do Papa e mudar algumas coisas ali, né, mantendo unida a igreja realmente naquilo que ela foi chamada a ser e a viver nessa terra. Então ele descobre, ele também fala sobre a ordem de Domingos, né, que através da erudição, né, da inteligência, do saber, foi capaz de discernir a verdadeira doutrina e critica outros seguidores que buscam novidades e se dispersam, afastando-se do pastor e retornando com menos conhecimento e devoção. Ok? E por fim, ele destaca que se a pessoa entendeu suas palavras até ali, ela compreenderá onde a planta se quebra e como o adendo retifica o que foi dito anteriormente. Ou seja, se alimenta do bem quem não se dispersa. Essa frase reforça a importância da concentração e dedicação ao bem, evitando a dispersão nas paixões e distrativos da vida, focando também na união. Existem alguns comentaristas que falam, né, dentro da história da igreja, que São Francisco foi uma pessoa que realmente fez a diferença dentro da igreja, mas permaneceu nela. Né? O erro é sair dela, igual se Martinho Lutero não tivesse saído, talvez o fruto dele seria bom nesse sentido, né? Assim como e São Tomás faz uma ligação aqui falando sobre São Boaventura, que foi um franciscano muito erudito na época dele, e que passa a falar de São Domingos sempre como o fundador da ordem que leva o seu nome, né? Assim como ele agora, São Tomás, está falando, né? São Tomás, que é um dominicano, que é um filho de São Domingos, que está então falando sobre o Francisco, São Francisco, né? Então, nesse sentido, ele faz uma correlação nisso. No Monte Alvérnia, nesse sentido que ele ficou 2 anos, ele recebe a aprovação de Cristo no sentido de que, no Monte Alvérnia, no Casentino, São Francisco recebeu os estigmas de Jesus crucificado e se manteve ali por 2 anos, pois depois de 2 anos ele morreu. Então o fim da vida dele foi bem doloroso nesse sentido, né, de prova. Mas ele existe no filme, não sei se você já assistiu, se você não assistiu, que você possa assistir, é o filme de Santo Antônio. Santo Antônio. É um filme bem legal, que eu acho muito interessante, Santo Antônio, a história de Santo Antônio. E Santo Antônio, ele começou numa ordem, acho que se eu não me engano foi dos dominicanos, depois ele foi pro franciscano, se tornou um monge, um franciscano. E quando ele falece, quando ele morre, ele encontra Jesus, né? E Santo Antônio foi um homem que realmente conheceu São Francisco de Assis. Então ele participava da ordem e teve a graça de conhecer, de conversar, conviver ali um tempo com São Francisco de Assis. E no final do filme eu acho engraçadinho que ele morre e ele é recebido, né? Jesus vai ao encontro dele e ele fala: finalmente eu te conheço. É muito legal. Não é em qualquer lugar que tem esse filme, não. Ele realmente descreve ali bem legal a história bem clara, bem bonita a história de Santo Antônio e essa ligação com São Francisco, já que ele era franciscano. É muito legal esse filme, eu a recomendo, porque tocou muito meu coração o dia que eu assisti. Também tem o Irmão Sol, Irmã Lua, que fala sobre São Francisco. E diz a lenda, já foi falado aqui, acho que lá no inferno, né, teve uma alma que foi disputada pelo Satanás e por São Francisco. Que quando as pessoas que fazem parte dessa ordem do Francisco, dos dominicanos e tudo mais, quando não é Jesus e Maria que vem buscar a alma quando a pessoa falece, é o próprio pai da ordem que vem, seja São Domingos, seja São Francisco, buscar ali o seu filho, o filho da sua ordem. Então o exemplo é isso, para que não tenhamos
erros, que a gente opte pelo bem, opte pelas virtudes, né? E se afaste das paixões. E continuemos unidos, né? Sem se extraviar por aí, né? Como diz ali, sem se dispersar, né? Da verdade. Então é isso. É sobre isso que fala todo esse canto. É um canto sim especial que fala sobre São Francisco e tudo que ele representou na história da igreja e da fé até hoje, ok? Deus abençoe você, eu fico por aqui. Se você puder, curta, comenta e compartilha. Me ajuda muito aqui no meu canal. Você vai estar dizendo para a plataforma que os meus vídeos são bons, que são interessantes, e a plataforma vai oferecer para mais pessoas que têm interesse nesse tema. E você também vai me ajudar aqui com o meu canal, porque tudo aquilo que eu receber de ajuda nesse canal eu vou investir, né, para continuar trazendo conteúdos aqui para vocês, ok? Deus abençoe você e até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo, tchau.